Vamos lá, galera, boa tarde. Estamos aqui, a gente vai ver hoje uma aulazinha sobre função do primeiro grau. Na verdade, não é somente sobre função do primeiro grau, a aula também é sobre PA, é sobre estudar reta, é uma porrada de coisa logo de uma vez só, tá ok? Então vamos se tocar, aula página 29 da apostila, tá ok? Aula na página 29 da apostila. Vamos levantar aí o ânimo e vamos começar. Vixe, olha a aula como é que começou. Alerta, alerta, alerta. O que significa isso aqui? Tem uma dica boa pra gente, tá? Logo de começo na aula de hoje. Quando vocês falarem em função do primeiro grau, quatro assuntos vão despertar na cabeça de vocês, ó. Falou em função do primeiro grau, 4 assuntos despertam. Quais são eles? Primeiro, progressão aritmética. Segundo, variação proporcional. Professor, eu não vi isso não. Já a gente vai ver. Terceiro, crescimento linear. Quarto, estudo da reta. Professor, o que isso aí tem a ver? O que função do primeiro grau tem a ver com esses 4 assuntos? Faz o seguinte, ó. Pega a primeira palavra e grifa. Olha aí, ó. Estudar a função do primeiro grau, sabe o que é? É estudar como é que as coisas crescem, como é que as coisas variam, como é que as coisas progridem. Guarda essa sacada, ó. O que eu vou pedir para vocês na aula de hoje é apenas analisar o padrão com que as coisas estão variando. Vocês vão olhar para uma coisa e vão dizer assim: vixe, isso aqui é função do primeiro grau. Tudo o que vocês encontrarem com o padrão que eu disser na aula de hoje vai ser resolvido por qualquer um desses assuntos. E vamos começar logo se tocando o seguinte: como é que eu faço para identificar esse padrão? Você vai no valor das grandezas e sai comparando uma com a outra. Nunca analisa sozinho, sempre comparando um com o outro. É como se a gente estivesse calculando a velocidade. Velocidade não é espaço pelo tempo? Se eu for comparando o espaço percorrido com o tempo que eu vou gastando, eu vou ter uma relação, não vou? O padrão com que uma coisa aumenta em função da outra vai gerar uma função para a gente. A gente vai trabalhar em cima disso, ó. Vamos começar então. Vamos começar aqui com alguns exemplos, tá? Dá uma olhada nessa figurazinha que está no canto aí. Essa figura que está no canto inferior direito. Está vendo aí, ó? Vocês estão notando que é um bocado de coluna, uma do lado da outra? Perceberam aí, ó? Na primeira coluna, na primeira altura, tem quantos quadradinhos? 1. Na segunda, 2. Na terceira, 3. E olha a brincadeira, como é que é? Primeira, 1. Segunda, 2. Terceira, 3. Tu está comparando duas coisas. Você está comparando a posição com o quê? Com a quantidade, tá ou não está? Se você está comparando duas coisas, dá para tirar uma relação. Olha como é que ela está crescendo. Diga aí, vai. 1, 2, 3. Como é que ela está aumentando? De 1 em 1. Está aumentando com o mesmo padrão? Se você encontrou uma coisa que aumenta com o mesmo padrão, você chama isso de progressão aritmética. Mas também chama a partir de hoje de função de primeiro grau. E também chama de reta. E também vai poder dizer que as coisas estão variando proporcionalmente. Pensa, vai, ó. Se eu for direto do primeiro para o terceiro, eu andei quantas posições? 2. E eu andei quanto na altura? De 1 para 3 variou? 2. Tá, não está vendo uma proporção aí, ó? Para cada 2, está variando 2 posições. O padrão é sempre o mesmo. Faz o seguinte, ó. Avança um pouco mais e tenta pensar num outro exemplo que seria um pouco mais complicado numa prova. Imagina esse gráfico aí para vocês numa prova. O que visualmente você já enxerga no gráfico? Os pontos estão ou não estão alinhados? Não estão?
Show! Se os pontos estão alinhados, o que é que eu já garanto? Vai! Que o crescimento tem que ser sempre o mesmo. Vai sempre crescer da mesma forma. Se eu fosse marcar esses pontos, olha o que é que eu encontraria. Ó. Na primeira alturazinha, eu encontrei uma altura de 4. Na segunda alturazinha, eu encontrei 8. Diz qual é o próximo? Ora, se o primeiro era 4, o segundo aumentou para 8, quanto foi que variou? 4. Se variou 4, o que vai acontecer daqui para frente? Vai continuar variando sempre 4, de 4 em 4. Opa! São 4 para cada posição. Tem uma relação, tem ou não tem? Se você continuar nessa brincadeira, ó, no terceiro, vai dar quanto? Vai ser 4, quantas vezes? 3 vezes. Se no primeiro o 4 apareceu uma vez, no segundo o 4 apareceu 2 vezes, no terceiro o 4 apareceu 3 vezes, o que vai acontecer no enésimo? O 4 vai aparecer N vezes. Você está notando que eu estou escrevendo uma expressão que depende da variável elevada a 1, que é 4 vezes N? Se eu trocasse o N pelo X, como é que seria? 4x, seria ou não seria uma função de primeiro grau isso? Continua, vai. Sempre que você enxergar uma reta, os pontos vão estar em PA. Sempre que você encontrar uma reta, você vai encontrar pontos que estão com a variação proporcional. Vamos lá. Eu já tinha falado sobre isso aqui, só que agora eu vou escrever com aquela outra linguagem, que é a linguagem das progressões aritméticas. Vocês notaram que o primeiro ponto, eu dizia que o x era 1? Agora eu estou dizendo que o primeiro ponto quem é? É o A índice 1. A índice 1, para dizer que ele é o primeiro A. Ele é o primeiro termo da minha progressão. O segundo, eu chamo de A índice 2. O terceiro, A índice 3. A índice 4. E aí eu vou até o A índice N. Quem vai ser o A índice N? 4 vezes N. Notem que a linguagem de progressão é a mesma linguagem das funções. As relações são muito semelhantes. Vamos passar adiante. E aí, eu vou explicar a mesma coisa, só que agora pensando em proporção. Lembra, vai, naquela hora, como é que era o esquema, vai? Para cada 4, era uma posição. Se fossem 2 posições, 8. Se fossem 3 posições, 12. Tinha ou não tinha uma proporção? Então, sempre que você tiver algo crescendo de forma linear, você vai poder pensar em uma reta. E sempre que tiver reta, vai poder pensar em algo que é linear. Se eu for tentar escrever, não fique com medo. Se eu for tentar escrever, não fique com medo. Eu botei um negócio amarelo aí para chamar a tua atenção. Olha para esse triângulo. Não fica com medo. Pensa assim, vai, ó. No chão, o que você estava andando? Não eram as posições que você estava andando no chão? Era ou não era? Esquece aqui dali, olha para cá, pensa, vai, ó. Se eu estiver na terceira posição e eu quiser ir para a quinta posição, quantas posições você variou? 2. Ó, se eu estou na terceira e eu vou para a quinta, eu variei 2. Quanto é que você espera que varie no eixo do Y? Se era 4 naquela hora, para cada uma, agora que eu tenho 2 posições no X, no Y vai ter que variar quanto? 2 vezes aquele 4, vai ter que ser quanto? 8. Vixe, agora eu estou entendendo. O que eu estou colocando no eixo do X, agora olha lá para a figura. O que eu estou colocando no eixo do X, sempre é o quê? É o quanto está variando nas posições. As posições, como é que te encontra a variação entre elas? Subtraindo. É aquilo que eu falei naquela hora. Se eu estou na terceira e eu vou para a quinta, eu variei quantas posições? 2. Como é que eu sei que são 2? 5 menos 3. E ao mesmo tempo, como é que eu faço para descobrir qual é a variação no eixo do Y?
Para descobrir a variação do eixo do y, também eu subtraio. Eu pego o maior menos quem? O menor. O que eu estou te dizendo é que se eu pegar o y, olha o que está dentro desse quadradinho, desse retângulo vermelho. Se eu pegar o y de um ponto e subtrair do y do outro, e comparar isso com o x de um ponto e o x do outro, a divisão entre eles vai ser uma divisão constante. Eu vou repetir, a grande sacada é você perceber que essa variação do y dividido pela variação do x dá sempre o mesmo valor, dá sempre o mesmo resultado. A divisão da variação do y pela variação do x, no estudo da reta, coincide com a tangente daquele ângulo. Vocês estão percebendo que ali tem um triângulo retângulo? Como é que a gente calcula a tangente, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Se eu pegar a variação do y, dividir pela variação do x, vai dar sempre a tangente daquele ângulo. E eu vou chamar esse valor de coeficiente angular. E aí, se você nem decorar o nome, mas decorar que é proporcional, você resolve quase tudo, viu? Mesmo sem saber o nome, se decorar que a divisão vai dar sempre a mesma, resolve quase tudo. Eu coloquei aqui logo na sequência um exemplo que vocês usam muito, mas muito mesmo. O professor de física encheu o saco de vocês com esse exemplo. E olha qual é. Vocês lembram da diferença entre grau Celsius e grau Fahrenheit? Como é que era a escala de transformação? A gente tinha que lembrar que a água que estava a 0 graus Celsius em Fahrenheit ia para 32 graus Fahrenheit. Depois te lembrava que na hora de fundir, na hora da ebulição, melhor dizendo, na hora da ebulição, a água tinha que estar a 100 graus Celsius e em Fahrenheit seria 212. E aí, o tiozinho lá de física, ele falava para vocês assim, ó: calcule as variações. Saia comparando a variação de um lado com a variação do outro. Aí falava assim, ó, para quem não lembra, tá? Para quem não lembra, C menos 0 está para, do outro lado, F menos 32, assim como, vai lá, 100 menos 0 está para 212 menos 32. Vocês notaram o que eu estou fazendo? Eu estou comparando a variação de um com a variação de quem? Do outro. O que eu pegar de um lado, eu pego exatamente a mesma variação do outro lado. Eu pego variações correspondentes, que essas variações vão ser sempre o quê? Proporcionais. Tá tranquilo isso aí? Eu posso passar assim, dizendo, eu vou resolver qualquer questão com isso? Posso? Pois diga, posso, vou. Isso aqui resolve tudo. Isso aqui resolve tudo. Estou falando sério. Toda questão de PA, toda questão de estudo da reta, ou melhor, toda não, quase toda, né? 90% lá sei, de PA, 90% de função do primeiro grau e de estudo da reta, vai resolver só com essa proporçãozinha. Guarda isso, que isso aqui é importante pra caramba, viu? Passa adiante. E aí eu vou apresentar para vocês tudo que eu falei anteriormente de uma forma um pouco mais direta para a função do primeiro grau. Nós vimos que a função do primeiro grau, ela tem uma variação do y e uma variação do x, não é isso? Se eu for pegar aquelas variações e for multiplicar em x, multiplicar os meios pelos extremos, vai aparecer uma fórmula tipo essa aqui, ó: y igual a ax mais b. Esse a é aquilo que eu vou chamar de coeficiente angular. Esse a é aquele que eu vou chamar de razão da minha PA. E esse a, ao mesmo tempo, é aquela tangente daquele ângulo, aquela variação do y sobre a variação de quem? Do x. Deixa eu explicar melhor. Naquela minha questão lá do começo, como é que era o esquema? Para cada posição aumentava quanto? Não era de 4 em 4?
Então esse A da minha função vai ser justamente aquele 4. O A indica quanto o Y está variando para cada X. Vê se você enxerga, olha para mim, ó, presta atenção. Substitui o X por 0. Substitui o X por 0, dá quanto? A vezes 0. 0, mais B. B. Então na posição 0, isso aí dá quanto? B. Na posição 1, fica quanto? A vezes 1, A. Mais quanto? B. De novo, na posição 0 dava B. Na posição 1 está dando quanto? A mais B. Quanto foi que aumentou? O A. Olha a coincidência, ó. Quando tu está variando uma posição, aumenta exatamente quem? Um A. Substitui o X por 2. Se eu substituir o X por 2, vai ficar A vezes 2, 2A mais B. Então quando eu aumento duas posições, eu aumento quantos A's? 2 A's. Olha que massa, ó. O A é sempre a razão da minha PA. Guarda isso. O A é sempre a razão da minha PA. E o B? O B é onde eu comecei tudo. Quando o X for 0, a resposta vai dar B, não vai? O B é justamente o ponto que começa tudo. O ponto que sai lá do eixo do Y. É o ponto onde o gráfico começa. No eixo do Y, no eixo vertical. E aí ele é chamado de coeficiente linear. Eu sei que esse slide em especial tem muita informação, mas eu não vou me preocupar tanto com ela. Eu vou repetir, eu vou me preocupar com qual sacada? Que a variação do Y dividido pela variação do X sempre vai indicar a razão da minha PA e sempre eu vou chamar de coeficiente angular. Resumindo tudo que eu falei até agora, função do primeiro grau me lembra de quê? Variações proporcionais. Me lembra de que mais? Progressão aritmética. Me lembra de que mais? Função do primeiro grau. Me lembra de que mais? Estudo da reta. Por isso que a fórmula da função do primeiro grau e a fórmula da reta são bem parecidas, não é não? Y igual a x mais b, y igual a mx mais n. O que importa é que seja de primeiro grau. Pronto. Acabou a teoria. Vamos para os exercícios. A primeira questão diz mais ou menos assim. E aí vocês vão depois me cobrar se tudo se resolve ou não resolve com aquilo que eu acabei de falar para vocês. Primeira. Uma empresa analisou mensalmente. O que eu já penso? Vai, mensalmente. Que vai ter mês 1, que vai ter mês 2, que vai ter mês 3, que vai ter mês 4. Então eu tenho várias posições. Guardou? Se ele está analisando mensalmente, ele está analisando, colocando como posição o valor do mês. Fechou aí? Vamos continuar. Mensalmente, as vendas de um de seus produtos ao longo de 12 meses, quer dizer, 12 posições, após seu lançamento. Concluiu que a partir do lançamento, a venda mensal teve um crescimento linear até o 5º mês. A partir daí houve uma redução nas vendas, também de forma linear, até que as vendas se estabilizaram nos últimos 2 meses. Vixe, começou a complicar. Ele botou muita coisa junta. Vamos fazer aquela nossa dica de sempre, qual é? Sai grifando, risca a prova. Bora começar a grifar o que é importante, vai. Olha aí, ó. Concluiu que a partir do lançamento, a venda mensal do produto teve um crescimento linear. E aí você já para e respira fundo e fala, agora eu sei resolver a questão. Porque se ele falou crescimento linear, eu vou me lembrar de quê?
função do primeiro grau, eu vou lembrar de variação proporcional, eu vou me lembrar de quê? De PA, de reta, tudo isso aí me lembra. Crescimento linear, fechei. Crescimento linear até o 5º mês, quer dizer o quê? Que vai ser uma reta crescente até o 5º mês, não é não? Reta crescente até o 5º mês. Continua. A partir daí houve uma redução nas vendas, também de forma linear. O que você faz? Reta também, porque é linear. Só que agora é uma reta com redução. Então é uma reta caindo. Lógico. Se a primeira era crescimento, uma reta subindo. Segunda, redução linear, uma reta descendo. E até que as vendas se estabilizaram nos últimos 2 meses. O que significa isso aí? Que passou a ficar constante. Espera aí, ficou ou não ficou melhor depois que a gente grifou? Parece, ó, melhorou. É assim que a gente trabalha, a questão da gente trabalha grifando. Fica tudo mais fácil quando a gente faz isso aí, ó. Só que eu já falei, mas eu vou criar um dicionáriozinho com vocês durante a aula de hoje. Vamos lá, quais foram as palavras-chave para entender a questão? Crescimento linear e estabilizar. O que você entende por crescimento linear? Tudo que eu falei é o que? Variação proporcional, quer dizer que vai ser o que? Vai ser uma reta, quer dizer que vai ser a PA. O que você entende por estabilizar? Ficar constante, quer dizer que não muda, quer dizer que a reta vai ficar o que? Horizontal. Gostou do dicionário aí? A gente vai ao longo da aula ensinando vocês a ler a prova e marcando as palavras-chave, ó. Já já o dicionário aparece mais vezes, ó. Já já o dicionário aparece mais vezes. Vou passar adiante. Esquematizando, como é que era o esquema? Do 1º até o 5º mês. Crescimento linear, tá aí uma reta subindo. Viu a reta subindo? Do 6º até o 10º mês. É uma redução linear, é uma reta descendo. Lá foi, ó, desceu, olha que lindo. No último mês, os últimos 2 meses, estabilizou, então é uma reta horizontal. O item que tem isso aí, qual é? Item E, de era uma vez essa questão. Ou Enem paia, não é não? Ou Enem moleza. Essa aí foi do Enem, ó. Foi do Enem, ó. Função do primeiro grau é assim que te resolve, ó. Só lembrando essa regrinha da maciota aí, regrinha da proporção. Vamos passar para a próxima? As curvas de oferta e de demanda de um produto. Vixe, olha como o Enem sacaneia com a gente. Como é que ele começou a questão? As curvas. Aí o caboclo já pensa assim que vai ser um desenho curvo, não é não? Tem nada a ver com isso. Nós denominamos como curva qualquer gráfico, a gente chama de curva. Quando eu falo as curvas de oferta, na verdade é um nome genérico para dizer o gráfico da oferta. Não fiquem pensando que ele não pode ser reto não. Neste caso, por sinal, olha logo para essas equações que tem embaixo aí. Estão vendo essas equações que tem o Q na frente? Todas elas não são equações de 1º grau. Então o que ele chamou de curva, na verdade são o quê? São retas. São 2 retas, ó. Ele está chamando de curva, mas na verdade são 2 retas lá embaixo. Beleza? Vai, continua. As curvas de oferta e de demanda de um produto representam respectivamente as quantidades que vendedores, então tu já lembra, se é respectivamente, vendedores é oferta, consumidores é demanda. Realmente, ó, a lei da oferta e da procura. Quem é que oferece? Vendedor. Quem é que procura? O consumidor. Ele está falando dessas 2 curvas. É bom que tenha mais oferta do que procura? O que está ocorrendo hoje no Brasil é isso, né? A galera não tem dinheiro para comprar, as mercadorias estão tudo nas lojas paradas, está tendo muita oferta e pouca procura. O que acontece com o preço? Se a galera não baixar o preço, ninguém compra.
Por outro lado, se houver uma pequena oferta, mas tiver uma grande procura, aí o vendedor se aproveita e taca a faca, não é não? Taca a faca, eleva o preço pra caramba. O que é bom que aconteça? Um equilíbrio, é ou não é? Entre oferta e procura. Aí ele colocou toda essa questão. E na próxima... eu esqueci de... Só um detalhezinho aqui, já eu volto para cá. E no próximo ele pergunta, olha a última frase, ó, para a situação descrita, qual é o valor do preço de equilíbrio? O que ele quer? Ele quer que as duas coisas se equilibrem. Ele quer que a quantidade de oferta e de procura sejam o quê? Iguais. Vamos voltar. Olha para a primeira equação. Lembra aquilo que eu expliquei nesse tempo para vocês, vai? Lembra, vai? Que é esse bichinho aí, esse 4, que fica junto da variável sempre. Não é o A? Mas o que ele representa para a gente, esse A? Esse 4 que você está vendo aí do lado do P, o 4 não está do lado da variável? Esse 4 significa o que para a gente? Significa o coeficiente angular, significa a razão da minha PA, significa quanto é que está ocorrendo de variação do Y em função da variação de quem? Do X. Isso quer dizer o quê? Se eu substituir o P por 0, dá quanto? Substituir o P por 0, a primeira equação dá quanto? Menos 20. Se eu substituir o P por 1, vai ou não vai aumentar 4? Se eu substituir o P por 2, vai ou não vai aumentar 8? Se eu substituir o P por 3, vai ou não vai aumentar 12? Esse 4 indica justamente que é uma PA que está crescendo, é ou não é? É uma PA crescendo com qual razão? 4, então vai ser uma reta também o quê? Crescente. Na segunda, esse bichinho que está do lado do P, quem é? Menos 2. Isso quer dizer que esse menos 2 vai ser o valor que vai variar todo o tempo. Se vai variar menos 2, quer dizer que eu tenho uma PA decrescente, que está diminuindo de 2 em 2. O coeficiente angular é menos 2. Então a reta vai ser decrescente. Espera aí, professor. Se uma reta é crescente e a outra é decrescente, elas se encontram em algum canto? Se encontram sim, ó. Massa. Se uma está crescendo e a outra está decrescendo, uma está baixando, a outra está subindo, tem algum canto em que elas se encontram, ó. Se uma está descendo, a outra está subindo, tem algum canto que elas se encontram, tem algum ponto que eu chamo de ponto de equilíbrio. Então parece que para resolver essa questão, eu vou ter que voltar a quem? É o nosso dicionário. Vamos botar essa palavrinha lá, ó. O que é ponto de equilíbrio? É o ponto de igualdade, é o ponto de encontro, é o ponto em que a demanda e a oferta se tornam o quê? Iguais. É o canto em que os resultados vão ser iguais. Beleza aí? Ó, crescimento linear, estabilizar, ponto de equilíbrio. Parece aula de português, não parece aula de matemática, né? Mas a sacada é essa, você tem que aprender a ler a prova. Vamos passar adiante. Tá aí as duas funções, não tá? Como ele quer o ponto de equilíbrio, o que é que eu faço? Igualo uma com a outra. Se eu igualar a primeira com a segunda, eu vou encontrar menos 20 mais 4P igual a 46 menos 2P. Passando o 2P, que está negativo no segundo membro, né? Para o primeiro, vai ficar 4 mais 2, 6P. Passando o menos 20 para o segundo, vai ficar mais 20, vai ficar 66. 6P igual a 66, P igual a 11. Daí o gabarito seria a letra B de bola. Tá tranquilo aí, ó? Vocês estão notando que eu estou me aproveitando de cada questão para exaurir, né? Eu não estou só resolvendo a questão não, eu estou mostrando tudo que a questão poderia cobrar com relação ao assunto dela.
Então guarda bem o que eu estou te falando. Ponto de equilíbrio, estabilizar, crescimento linear, redução linear. Onde está a razão da PA? Onde está o coeficiente angular? Onde está a relação entre a variação do Y e a variação do X? Está tudo lá na frente do X, na frente da variável. Próxima, terceira. O prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia para dar acesso a outro município. Rodovia. Para isso foi aberta uma licitação na qual concorreram 2 empresas. Aí a partir de agora, vai com bem calma, tá? Para não misturar as informações. A primeira cobrou R$100.000 por quilômetro construído. Vamos lá. 1 quilômetro, 100 mil. 2 quilômetros, 200. 3, 300. O que está acontecendo? Está crescendo de 100 mil em 100 mil, é ou não é? Se está crescendo de 100 mil em 100 mil, eu estou com um crescimento que é linear, crescimento que é em PA. Se é R$100.000 por quilômetro, eu estou variando linearmente. Eu já sei que o gráfico disso vai ser o quê? Uma reta. Acrescido de um valor fixo. Esse valor fixo de R$350.000 é um valor que não está mudando. Esse valor é uma constante. Ele não muda, então ele tem nada a ver com a PA. Ele é só o valor inicial, não é assim? Ele não varia na PA, ele é só o valor inicial, é o valor fixo. Na segunda rodovia, na segunda empresa, melhor dizendo, foi cobrado 120 mil por quilômetro e ainda tem um valor fixo de quanto? 150. Será que com isso aqui eu já consigo montar as equações? Acho que dá, não dá não? Vamos lá, o primeiro preço, como é que é o primeiro preço? Vai. Eu vou pegar 100 mil vezes quantos quilômetros tiver e no final eu vou somar quanto? 350. Opa. Eu vou pegar 100 mil vezes o número de quilômetros que tiver e vou botar mais 350. E no outro, eu vou pegar 120 mil multiplicado pelo número de quilômetros construídos e vou somar no final quanto? 150. As 2 empresas apresentam o mesmo padrão de qualidade, mas apenas uma delas poderá ser contratada. Vocês notaram que eu tinha falado anteriormente, nessa parte do dicionário, né, que eu falei de crescimento linear. Eu só para deixar mais claro, com essa questão acho que fica bem claro isso. Além de crescimento linear, eu também tenho que acrescentar o que no nosso dicionário lá? Progressão aritmética. Está sempre somando 100 mil, sempre somando 120 mil. E aí, na minha questão, a fórmula fica essa, ó. Quanto é que vai ser o primeiro preço? 100 mil vezes o número de quilômetros, mais aquele fixo de 350 mil. E o segundo preço? 120 mil vezes o número de quilômetros, mais quem? O fixo de 150 mil. Do ponto de vista econômico, qual a equação que possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente? Indiferente. Peraí, quando uma coisa é diferente, é porque ela não é igual, né? E quando é indiferente, quer dizer que tanto faz. Quer dizer o quê? Que é igual. Se ele está dizendo que para o prefeito vai ser indiferente escolher qualquer uma das 2 propostas, se para ele tanto faz uma coisa como a outra, é porque os valores das 2 propostas vão gerar o mesmo gasto para a prefeitura, não é não? Então se ele quer que os valores sejam indiferentes, o que é que ele tem que fazer? Igualar P1 e P2.
Para que os valores sejam indiferentes, ele tem que igualar um e o outro. Quando eu igualei o primeiro com o segundo, não era 100 mil, 350 mil, não era tudo 1000. Eu dividi todo mundo por 1000. Quando você divide todo mundo por 1000, fica quanto? 100 vezes o número de quilômetros, mais aquele 350 fixo, 120 vezes o número de quilômetros, mais o 150 fixo. O Enem foi tão bonzinho, que nem pediu para você terminar a conta. Ele só pediu que você olhasse para o gabarito aí, e visse que isso aí já está direto no item A. O certo era você terminar a conta, mas o Enem só pediu para você encontrar a equação que representava isso. E a equação poderia ser essa daí. Ok? Show? Passar adiante? De novo, olha como a PA está aparecendo. A PA está aparecendo para ajudar a gente a escrever a função. Essa é legal. Uma indústria fabrica um único tipo de produto e sempre vende tudo o que produz. O custo total para fabricar uma quantidade Q de produtos é dado por uma função simbolizada por CT. Enquanto o faturamento que a empresa obtém com a venda da quantidade Q também é uma função simbolizada por FT. O lucro obtido pela venda da quantidade Q de produtos é dado pela expressão. O enunciado chato, né? Não é não de ler esse enunciado, hein? O enunciado chato de ler. Pois fala o seguinte: o enunciado está tão chato, será que a gente tem algum conhecimento que podia ter levado para a prova? Eu acho que tinha. Eu tenho certeza que tinha. O nosso aluno aqui, ele tem que chegar na prova já sabendo o que é faturamento e qual a diferença de faturamento para lucro. Qual a diferença de faturamento para lucro? Faturamento, fatura, é tudo que foi faturado. E o que é tudo que é faturado numa loja? Tudo que entra de dinheiro na loja. Tudo aquilo que é receita. Tudo aquilo que entra de receita na loja, eu chamo de faturamento. Tudo que foi faturado é tudo que teve nota. Então é tudo que entrou de dinheiro. Lucro é tudo que entrou? Não. Para chegar no lucro, eu tenho que pegar aquele faturamento e tenho que tirar o quê? Os custos. Eu tenho que fazer uma subtração, não é não? Quem é maior, o faturamento ou o lucro? O faturamento é sempre muito maior do que quem? Que o lucro. Por quê? Porque as pessoas gastam dinheiro com energia, com aluguel, com funcionário. Ok? Então, se você entendeu que faturamento é tudo que entra e lucro é aquilo que sobra depois que paga as despesas, você entendeu que lucro é o faturamento menos quem? Os custos. Lucro total é faturamento menos os custos. Ok? Vamos pensar. Vamos voltar aqui para o enunciado. Eu acabei deixando de lado o texto, né? Olha para o último parágrafo aí do texto, vai. Comparando... só um detalhe. Se você tivesse esquecido de ler a primeira parte toda da questão e soubesse o que eu acabei de falar agora, você podia ter economizado, ter ido só para as últimas 4 linhas. Tem até um professor que diz assim, ó, quando você vai fazer uma prova do Enem, saiba que tem um texto grande no começo e tem uma pergunta bem pequenininha no final, não é isso? Às vezes, o que está lá no texto já sabe. Então, um colega nosso, ele fala assim, ó, quando vai resolver uma questão do Enem, vai direto para a pergunta final e depois olha se tu precisa ou não ler o texto. Neste caso aqui, não precisava ter lido o texto. Se tivesse ido direto para a pergunta, já tinha economizado aí 1 minuto aí. O que teve de gente que foi tentar ler essas 8 linhas e até se complicou mais ainda com a questão, não está escrito. O ideal era que a galera tivesse ido direto para a pergunta.
Se desprezasse o texto, saberia responder do mesmo jeito. Olha o que é que fala aí, ó. Considerando-se as funções FT. FT é o quê? Faturamento. E CT. O que é CT? Custo. Um é o faturamento e o outro é o custo. Qual é a quantidade mínima de produtos que a indústria terá de fabricar para não ter prejuízo? Prejuízo tem a ver com faturamento? Não. Prejuízo tem a ver com custo? Não. Prejuízo tem a ver com o quê? Lucro. Quando é que a gente tem prejuízo? É quando o lucro se torna negativo. Enquanto o lucro estiver positivo, tá bom. Se ele não quer ter prejuízo, o que é que ele quer que aconteça? Se ele não quer ter prejuízo, o que é que ele quer que aconteça? Ele quer que o lucro seja no mínimo zero. O que não pode é o lucro ser negativo, que lucro negativo faria ter prejuízo. Para não ter prejuízo é só botar o lucro maior do que zero. O lucro é faturamento menos o custo, que nós aprendemos aqui no nosso dicionário. É faturamento menos o custo. Então quem é o faturamento? O faturamento tem que ser maior do que o custo para ficar positivo. Maior ou igual que o custo. Aí eu substituo a fórmula do faturamento. Faturamento é 5Q. Eu substituo a fórmula do custo, que é 2Q mais 12. Aí fica 5Q menos 2Q, fica 3Q. Maior ou igual que 12. O Q é maior ou igual que 4. Se Q é maior ou igual que 4, o menor valor qual é? 4. Eu vou parar bem aqui e vou pedir para vocês tomarem um grande cuidado. Isso é o tipo de questão que tem gente que pode perder por vacilo. Presta atenção. Ele disse que não quer ter prejuízo. Professor, é a mesma coisa que dizer que ele quer ter lucro? Não. Existem 3 opções. Ou a pessoa tem prejuízo quando dá negativo, ou a pessoa tem lucro quando dá positivo, ou a pessoa fica no equilíbrio, fica na situação estável, a situação que nem ganhou nem perdeu, do zero. Dizer que não tem prejuízo é só eliminar a negativa. Fica ou não ficam duas ainda? Então pode ou não pode ser igual? Pode. Se ele dissesse assim, ó, o que deve acontecer para ele ter lucro? Para ele ter lucro, aí já não pode mais ser zero. Para ter lucro, o lucro tem que ser sempre maior. Toda a minha questão foi usando o sinal maior igual, né? Não foi isso? Se ele perguntasse qual é o valor para ter lucro, o sinal teria que ser qual? Maior. E a resposta deixaria de ser 4. Porque o valor teria que ser maior do que 4. Maior do que 4 passaria a ser quanto? 5. Então cuidado. Dizer que o cara tem lucro é uma coisa. Dizer que o cara não tem prejuízo é outra. Se ele perguntasse qual o valor mínimo para ter lucro, aí você diria 5. Agora qual o valor mínimo para não ter prejuízo? Com 4 já não tem prejuízo. Também não tem lucro, mas pelo menos não tem o que? Prejuízo. Cuidado, cuidado. Se vocês forem lá para o enunciado da questão, olha como a questão 4 tem aí na letra E o número 5. Tem ou não tem? Eles botam de propósito. Essa minha questão, o gabarito era 4. Para não ter prejuízo, 4 já me garante que eu não tenho o que? Prejuízo. Cuidado, eu estou falando sério. Muita gente boa vacila na hora de botar o sinal maior, em vez de botar maior ou igual aí nessa questão. Ok?